Bom dia, gente. Hoje nós vamos estudar os algoritmos de ordenação que são eficientes. Esses algoritmos eles rodam na ordem de n log n. E nós vamos ver hoje o merge sort, o quick sort e o heap sort. Eu vou provar na próxima aula que a forma mais rápida de ordenar o algoritmo utilizando comparações é na ordem de n log n. Então, esses são os algoritmos mais rápidos e se você quiser ordenar alguma coisa, são esses que você deve utilizar. Então, vamos começar com o merge sort. Como é que o merge sort funciona? O merge sort, ele funciona porque você tem que entender uma coisa. Se você tem dois arrays que já estão ordenados, vamos ver aqui, 1, 3, 5, 9, e o array 2, 4, 6, 7, 8. Se você tem dois arrays que já estão ordenados, você consegue dar um merge neles, não é? Um merge, ou seja, juntar os dois arrays e manter eles ordenados em um tempo de n, da ordem de n. E como é que ele vai fazer? Ele vai olhar o primeiro elemento dos dois e vai ver qual é o menor. Bom, o menor desse caso é o 1, então ele vai jogar 1 para a primeira posição. Beleza, 1 já saiu daqui, ele vem para o outro. Qual é o menor? 2 ou 3? Ah, o menor é 2. Show. Qual é o menor? 3 ou 4? 3. Show. Qual é o menor? 4 ou 5? 4. Show. Qual é o menor? 5 ou 6? É o 5. 6 ou 9? É o 6. 7 ou 9? É o 7. 8 ou 9? É o 8. 9. Então, nós tínhamos dois arrays que já estavam ordenados, que era 1, 3, 5, 9 e 2, 4, 6, 7, 8. Eles já estavam ordenados e nós conseguimos juntar esses arrays em um array só, aqui, que também está ordenado, e nós só precisamos dar uma passada nesse array. Nós só tivemos que fazer n comparações, basicamente, para criar um array novo que já está ordenado. Então, sabendo disso, nós conseguimos criar um algoritmo que ordena rapidamente. E como é que o merge sort funciona? Ele funciona de uma forma muito inteligente. O que é que ele vai fazer? Nós vamos ter um array aqui. E o que é que o merge sort vai fazer? O merge sort ele vai dividir o array em dois. Vai ordenar esses arrays e vai dar um merge. Então ele vai ordenar o lado direito. Ordenar aqui. E também vai ordenar aqui. E depois vai dar um merge no array 1 e no array 2. Então, como é que o merge sort funciona? O merge sort ele vai dividir o array A em A1 e A2. Ele vai ordenar A1. Depois ele vai ordenar A2. E ele vai dar um merge em A1, A2. Então, nós vimos que o merge ele faz na ordem de n. E nós temos só que ver o quanto essa ordenação aqui causaria. Eu acho muito inteligente isso é um pseudocódigo. Eu acho muito inteligente como o merge sort funciona, porque eu botei aqui um ord. Mas como é que ele vai ordenar? Bom, para ele ordenar, ele vai chamar ele mesmo. Ele vai utilizar da recursão. Então, ele vai dividir um array em duas partes, vai ordenar a parte 1, vai ordenar a parte 2 e vai dar um merge. Então, basicamente, esse é o código do merge sort. E depois ele vai fazer isso daqui, vai dividir de novo e dividir de novo. E outra coisa que nós precisamos perceber
é que uma hora nós vamos dividindo por 2 e nós vamos chegar em um array que só tem um elemento. Sei lá, um aqui, dois aqui. E um array que só tem um elemento, ele já está ordenado. Então nós conseguimos ir voltando, basicamente. Com isso aqui eu sei que ficou um pouquinho ficou abstrato. Então nós vamos botar a mão na massa e pegar um exemplo para mostrar como o merge sort funciona. 3, 2, 8, 7, 4, 5, 6, 1. Ok. O merge sort ele vai ter esse array aqui. Ele vai dividir ele em 2. 3, 2, 8, 7 e 4, 5, 6, 1. E como é que ele vai ordenar o lado esquerdo? Bom, ele vai chamar merge sort para ordenar. 3, 2 e 8, 7. E como é que ele vai ordenar o 3, 2? Ele vai chamar o merge sort de novo. 3 e 2. Sendo que aqui nós conseguimos perceber que como 3 e 2 só tem um elemento, eles já estão ordenados. Então vamos fazer aqui para o 8, 7 também. Então esse array aqui do 3 e esse array aqui só do 2 já está ordenado. E esse array aqui do 8 e esse array aqui do 7 também já está ordenado. E agora o que é que nós temos que fazer? Bom, nós temos que dar o merge, não é? Nós temos que dar o merge aqui. Então, para ordenar o array 3 e o array 2, temos 2, 3, que está na ordem certa agora. E o 7 e o 8, 7 e 8, que agora está na ordem certa também. E agora nós temos um array ordenado do lado esquerdo e um array ordenado do lado direito. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar o merge neles novamente. Então, seria 2, 3, 7, 8. E beleza. Nós ordenamos já o lado esquerdo. E como é que nós vamos ordenar o lado direito? Bom, para ordenar 4, 5, 6, 1, nós temos que ordenar o lado direito, o lado esquerdo e o lado direito. Como é que nós ordenamos 4, 5? Do mesmo jeito. Dividimos de novo. E aqui também. 6, 1. 4 e 5 já são arrays ordenados, que eles só tem um elemento. Então, quando nós damos o merge neles, array 4, 5. 6 e 1, como são arrays que só tem um elemento, eles já estão ordenados. E quando damos o merge neles, 1, 6. Agora nós vamos dar o merge no 4, 5 e no 1, 6. Quatro, 5, 1, 6 vai ser 1, 4, 5, 6. E pronto. Podemos ver que aqui do lado direito nós temos um array que já está ordenado. E aqui do lado esquerdo nós também temos um array que já está ordenado. E aí como é que nós juntamos eles dois? Nós fazemos o merge novamente. Vou fazer agora o algoritmo do merge. Qual é o maior? 1 ou 2? É 1. Então 1 vem para cá. 2 ou 4? 2. 3 ou 4? 3. 4 ou 7? 4. 5 ou 7? 5. 6 ou 7? 6. 7. 8. E agora nós temos um array que está ordenado. Show! E é assim que o merge sort funciona basicamente. Ele ordena o array da esquerda, eu gosto de pensar assim. Ele chama ele mesmo para ordenar o array da esquerda, chama ele mesmo para ordenar o array da direita e junta os dois. E pronto. Basicamente é assim. Vamos agora calcular a complexidade do merge sort. Como é que o merge sort, qual o tempo dele? Bom, o tempo para ele ordenar um array de tamanho n seria o tempo dele ordenar dois arrays de tamanho n sobre 2, né? O tempo dele ordenar dois arrays de tamanho n sobre 2, que seria o equivalente a esse merge sort aqui.
A1 e A2. Aqui é o tempo dele ordenar um array de tamanho n sobre 2. E aqui é o tempo dele ordenar um array de tamanho n sobre 2 também. Então, o tempo dele ordenar um array de n é duas vezes o tempo dele ordenar um array de n sobre 2, mais o tempo para ele dar o merge, que é alguma coisa da ordem n. Então, eu vou botar aqui mais n. Ok, legal. E outra coisa que nós precisamos perceber é que o tempo para ele ordenar um array de um elemento é 1. Beleza, nós vamos agora resolver essa relação de recorrência para descobrir o tempo do merge sort. O que seria t de n sobre 2? T de n sobre 2. T de n sobre 2 é 2 t de n sobre 4 mais n sobre 2. É só basicamente utilizando essa fórmula aqui. Então vamos substituir t de n sobre 2 em t de n aqui nessa fórmula. Então nós temos que t de n é 2 vezes 2 tempo de n sobre 4 mais n sobre 2. Que quando eu jogar o 2 aqui e aqui, nós vamos ter apaguei demais aqui. Nós vamos ter 4 t de n sobre 4 mais n. E pronto, nós substituímos essa parte aqui da equação e nós também temos que somar n novamente. E nós vamos continuar fazendo isso. Quando nós vermos o que seria o t de n sobre 4, nós chegaríamos na equação t de n é 8 t de n sobre 8 mais n mais n mais n e assim por diante. E agora a pergunta que fica é: quando que esse t de n aqui vai chegar em 1? Que quando ele chegar em 1 nós conseguimos substituir por 1. E bom, quando é que n... Nós podemos ver que sempre embaixo é uma potência de 2. Então era t de n sobre 2, depois virou t de n sobre 4, depois t de n sobre 8. E faz sentido, pois nós sempre estamos partindo o array em 2 diferentes. Então, sempre seria uma potência de 2, seria 2 elevado a algum i. E quando é que isso vai virar 1? Quantas operações nós temos que fazer para isso virar 1? Jogando 2i para o outro lado, nós temos que 2 elevado a i é igual a n. Tirando o log dos dois lados, nós temos que log 2n é i. Então, a quantidade de operações que nós temos que fazer para transformar isso daqui em um t de 1 seriam log 2 de n operações. E a cada operação nós percebemos que tem um n a mais. Antigamente era t de n é 4. T de n sobre 4 mais n mais n. Então, no final, quantos n seriam? N mais n mais n log 2 de n vezes. Que, fazendo a multiplicação, nós chegamos que a solução para essa equação de recorrência é que t de n é n log 2n. Então, o merge sort é da ordem de n log n. Pronto, isso já é um grande avanço, porque na aula passada nós vimos algoritmos que sempre rodavam na ordem de n ao quadrado. E n log n é um tempo menor do que n ao quadrado. Então isso já foi uma melhoria. E além disso, como é de costume, nós vamos ver um vídeo que é mais para dar uma visualização sobre como o algoritmo funciona. Eu vou mostrar o código dele depois também. E aqui. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está partindo o array em 2 e ele está dando merge aqui, ó.
partindo o array em 2, dando merge. E aí aqui ele está dando outro merge. Ele ordenou o array da esquerda, ordenou o array da direita e dá o merge. Então nós vamos ver isso aqui novamente, porque com poucos é meio difícil de visualizar. Mas pronto, aqui ele ordenou o array da esquerda, ele vai ordenar o array da direita aqui. Ele ordenou o array da esquerda, ordenou o array da direita, e agora ele vai dar um merge nos dois. E deu um merge. Muito legal. E aí ele vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Vai ordenar o array da esquerda, o array da direita e vai dar um merge nos dois. Dá o merge. Ordena na esquerda, ordena na direita. Dá o merge, ordena na esquerda, ordena na direita. Faz o merge. Faz o merge, pronto. Aqui o array da esquerda está ordenado, o array da direita está ordenado e agora ele vai dar um merge nos dois. E agora novamente, vai dar um merge no array. Ele dividiu o array do início. Depois eu vou mostrar o contrário, que eu acho mais fácil pensar o contrário. E pronto, está ordenado. Nós começamos com o array assim, todo desorganizado. E o que é que o merge sort vai fazer? O merge sort, ele vai ordenar o array da esquerda, vai ordenar o array da direita e ele vai dar um merge. Mas como é que ele ordena o array da esquerda e ele ordena o array da direita? Bom, para ele ordenar o array da direita, ele tem que partir o array em 2 e ordenar os dois. E como é que ele ordena? Partindo em 2 e ordenando os dois. Ele vai fazendo isso até ele conseguir ordenar o array inteiro. Eu gosto de pensar o contrário, porque você tem uma visualização melhor, mas basicamente é assim. Então, ok. Agora nós vamos ver o algoritmo do Quicksort. Eu esqueci, na verdade, de mostrar o código do merge sort para vocês. E mostrar ele em prática. Aqui é o merge sort. Eu criei a função merge, que vai basicamente fazer o merge. Ele vai checar se um é menor que o outro. Quando for, ele vai botar em um array auxiliar. E aqui seria para esvaziar os arrays. E ele faz o merge no array. E como é que ele faz o merge sort? Eu acho muito bonito isso daqui, que ele faz recursivamente. Se o tamanho do array for 1 ou for 0, ele vai retornar, porque se um array de tamanho 0 chegar, já está ordenado por natureza. Ele vai dividir o array em 2, e ele vai ordenar o array da direita, que seria de begin até o meio, e o array da esquerda, que é de mid até end. E o que é que ele vai fazer? Bom, o array de begin até mid já está ordenado, porque o merge sort aqui vai ordenar. E o array de mid até end também já está ordenado, porque esse merge sort vai ordenar. Então ele vai dar um merge de array de begin até mid e de mid até end. E é basicamente isso. Nós podemos perceber que o merge sort hack recebe um parâmetro a mais, que é o início e o fim, porque ele precisa saber de onde até onde ele vai ordenar. E eu criei uma função merge sort que vai simplesmente chamar o merge sort recursivo de 0 até o final do array. Então ele vai ordenar o array inteiro. Ok, merge sort. Acho que eu mexi alguma coisa quando eu fui convert. Não, mexi aqui sem querer. Esqueci disso daqui. Ok, problemas técnicos já consertados. E pronto, o array está ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fez exatamente da forma que nós mostramos. Putz. Pronto. Ele vai pegar esse array 2 aqui, que tem 21 elementos, vai dividir ele em 2, ordenar a esquerda, ordenar a direita. E eu vou aproveitar e já corrigir o código desses daqui também, que vai dar erro se eu não fizer. E pronto. Agora nós vamos ver o Quicksort, que dos algoritmos de ordenação, como o nome já disse, o Quick, por mais que todos rodem na ordem de log n, o Quicksort é o mais rápido. E como é que o Quicksort funciona? O Quicksort, antes de nós entendermos ele, nós temos que perceber outra coisa, que nós conseguimos pegar um elemento e mover todos os elementos que estão à direita dele
que são menores que ele para a esquerda dele e todos os elementos que são maiores que ele para a direita dele. Então, o que seria isso daqui? Nós vamos ter um elemento no início que seria o pivô, né? Esse aqui é o pivô. E nós vamos dar uma passada no array, vendo quais desses elementos do array são menores que o pivô. E se eles forem menores que o pivô, ele tem que ficar à esquerda do pivô. E se eles forem maiores que o pivô, eles têm que ficar à direita do pivô. Isso é o certo. Então, nós vamos fazer isso daqui. E aí, esses são os elementos. Aqui o pivô vai estar na posição certa. E aqui desse lado vai ter todos os elementos menores que o pivô. E aqui vão ter todos os elementos maiores que o pivô. Vou mostrar com um exemplo aqui o que esse pivotear significa. Nós temos esse array aqui, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 1. E o pivô seria o 4 nesse caso. Agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que mover todos os elementos que são maiores que o pivô para a direita dele e todos os elementos que são menores que o pivô para a esquerda dele. E quando nós fazemos isso, nós vamos ter 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Esses são os elementos que são menores que o pivô. Esse é o pivô. Esses são os elementos que são maiores que o pivô. E nós conseguimos fazer essa pivotear um tempo de O de n. Nós conseguimos fazer isso de um jeito bem simples. E pronto. É assim que o Quicksort funciona. O Quicksort ele vai dar a pivoteada em um array. E no momento que ele der a pivoteada, 3, 2, 1, 5, 6, 7. No momento que ele der a pivoteada, o 4 ele já vai estar na posição certa dele. E como é que ele vai ordenar? Seguindo a mesma lógica do Merge Sort. Ele vai chamar o Quicksort nesse array do lado e o Quicksort nesse array do lado. Então eu gosto de pensar que o Merge Sort faz o seguinte. O Quicksort faz o seguinte. Quick. Ele pivoteia e ele ordena os arrays da esquerda e o array da direita. É basicamente assim que o Quicksort funciona. Ele dá a pivoteada no primeiro elemento e ele ordena o array da esquerda e o array da direita. Talvez tenha ficado um pouquinho abstrato ainda, então eu vou dar um exemplo com outro array. 3, 1, 0, 4, 7, 6, 2, 5. Vamos fazer a pivoteada do 3, 1, 0 e 2 são os elementos que são menores que ele. 4, 7, 6, 5 são os elementos que são maiores que ele. Então, o 3 está na posição certa dele. E aí nós temos que ordenar o array da esquerda agora. Como é que nós vamos ordenar o array da esquerda? Nós vamos dar a pivoteada no 1. Nós vamos jogar todos os elementos daqui para cá que são menores que 1 para a esquerda dele e todos os elementos que são maiores que 1 para a esquerda dele. Então, o único elemento aqui que é maior que 1 é o 2 e o único elemento aqui que é menor que 1 é o 2. Então, 1 está na posição certa dele. E agora nós temos que ordenar esse array do lado e esse array do lado. Mas, como é óbvio de ver, como os arrays só tem um elemento, eles já estão ordenados por natureza. Então, vamos só jogar ele para cima aqui. 0, 1, 2. E nós conseguimos ordenar o array da esquerda rapidamente também. Como é que nós vamos ordenar o array da direita? Bom, da mesma forma. Nós vamos dar a pivoteada no 4. 4, 7, 6, 5. Que nesse caso a pivoteada não funcionou de absolutamente nada, porque o 4 continuou na posição dele. E agora nós temos que ordenar o array da esquerda e o array da direita. O array da esquerda não existe, então nós temos que ordenar o 7, 5, 6. Quando nós ordenarmos o 7, 5, 6, nós vamos botar o 7 na posição correta dele. E quais são os elementos que são menores que o 7? 6 e 5. Os elementos maiores que o 7, só o
Nenhum. E agora nós vamos ordenar o array 6, 5. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pivotear o 6. Então o 6 ele vem para a posição correta dele. E quais são os elementos que são menores que o 6? É só o 5. E quais são os elementos que são maiores que o 6? Nenhum. Como o 5 é um array de um elemento, ele já está ordenado. Então, tá show. Nós vamos substituir aqui 5 e 6. E agora nós temos dois arrays já ordenados também. 5, 6, 7. E agora nós vamos jogar para cima novamente. 4, 5, 6, 7. E agora só já está ordenado, né? 0, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, e nós conseguimos ordenar o array rapidamente. E agora nós vamos pensar. A pivoteada executa em N operações, né? N operações. E o quicksort do lado esquerdo, vamos supor que o pivô ele divide o array em duas partes. O tempo do quicksort vai ser T de N. E o tempo do quicksort para a esquerda vai ser T de N sobre 2. E o tempo do quicksort para a direita também vai ser T de N sobre 2. E como nós já provamos no merge sort, que tem a mesma relação de recorrência, esse é um algoritmo da ordem de N log 2N. Que é N log N. Muito legal. O quicksort é o algoritmo mais rápido dos três que nós vamos mostrar hoje. Depois eu vou mostrar o jeito realmente mais rápido de ordenar um array, que leva apenas uma linha. Então fiquem até o final do vídeo. Existe um problema no quicksort, que ele é muito bom, mas ele também é muito burro. Vamos supor que nós damos um array já ordenado para o quicksort. Qual o tempo que ele levaria para ordenar um array já ordenado? Bom, ele vai dar a pivoteada no 1. Então ele vai botar 1 na posição certa. E os elementos que são maiores que 1 na posição qualquer. Então 1 está ordenado. E agora ele vai ter que fazer o mesmo para o array da esquerda, que o array da esquerda não existe, e para o array da direita. E como é que ele vai ordenar? Ele vai pegar o pivô, vai botar na posição correta dele. O pivô está na posição correta dele. E vai jogar todos os que são maiores que ele para a direita e todos os que são menores que ele para a esquerda. E vixe, acho que já dá para ver onde isso vai dar. Ele vai fazer o mesmo com o 3, o 2 já está na posição certa. O 3 também está na posição certa. Vai dar pivoteada no 3 e jogar os elementos. Então vamos pensar que nós damos um array que já está ordenado para o quicksort. Qual seria o tempo dele ordenar? Ele vai fazer N operações para dar o pivô, sendo que agora ele tem que ordenar um array de tamanho N-1. Não um array de tamanho N sobre 2, como nós vimos, mas um array de tamanho N-1. E ele vai ter outra relação de recorrência. Eu vou apagar aqui, porque eu não vou perder meu tempo mostrando o resto aqui, acho que deu para entender. E qual seria essa nova relação de recorrência? Seria T de N, T de N, N mais T de N menos 1. E quanto é T de N menos 1? T de N menos 1 é N menos 1 mais T de N menos 2. Quanto é T de N menos 2? É N menos 2 mais T de N menos 3. E já dá para ver no que isso vai dar. N mais N menos 1 mais N menos 2 mais N menos 3. Nós mostramos na aula passada que isso daqui é uma coisa da ordem de N ao quadrado. Então, por mais que o quicksort seja o algoritmo mais rápido, quando nós damos um array que já está ordenado para ele, que deveria ser o caso mais besta possível, que ele conseguiria fazer isso na ordem de N, só checando se o array já está ordenado, ele demora um tempo da ordem de N ao quadrado. E quando nós damos um array que está completamente bagunçado, ele faz na ordem de N log N. Seria para um array ordenado e para um array shuffled. E existem dois métodos principais para nós conseguirmos
baixar essa converter de n ao quadrado para n log n. O primeiro, mais básico, nós mostramos o algoritmo do Bogle Sort, que ele dá um shuffle nos elementos. Então a solução seria dar um shuffle nos elementos do Quicksort, no array do Quicksort, e passar para ele. E agora, como é um array que está desorganizado novamente, vai rodar na ordem de n log n. E essa é uma das soluções. Você dá um shuffle no array, então por incrível que pareça, é melhor você dar um array desorganizado para o Quicksort do que um array que já está organizado. E a outra solução seria, ao invés de nós escolhermos o pivô, o elemento do início, mostrar o caso do array ordenado, que isso era o que causava, nós fazemos a mediana entre o primeiro elemento, o último elemento e o elemento do meio, que nesse caso seria 4. Então nós íamos dar um swap entre o 4 e o 1, 4, 2, 3, 1, 5, 6, 7. E aí nós vamos dar pivoteada. E aí nós podemos ver que agora nós realmente partimos em dois arrays de tamanho n sobre 2. E agora volta a ser O de n log n. Então eu vou listar aqui as soluções rapidamente. Que eu ainda tenho que mostrar o heap sort. Para nós convertermos de n ao quadrado para a ordem de n log n. A primeira seria o shuffle e a segunda seria a mediana. Vamos ver agora, como de praxe, o algoritmo do Quicksort, não é? A visualização, e vamos ver qual foi o pivô que ele escolheu. Ele deve ter escolhido o pivô do início, eu não sei se ele faz o caso da mediana, e ele bota o pivô na posição certa e vai ajeitando. Pronto. Agora que ele botou o pivô na posição certa, o pivô está aqui. Espera aí que deu uma perdida aqui. O pivô está aqui na posição certa dele, e ele vai passar os elementos maiores para o outro lado e os elementos menores para o outro lado, como nós vimos. E pronto. Calma. Pronto. Aí ele ordena o array da direita e o array da esquerda da mesma forma. Pega o pivô aqui e divide o array em dois e ordena a parte da esquerda e a parte da direita. Ele vai fazendo isso. Dá pivoteada, ordena o array da esquerda, ordena o array da direita. Ele vai fazendo isso basicamente. Dá pivoteada, array da esquerda, array da direita. Dá pivoteada, ordena o array da esquerda, ordena o array da direita. E pronto. Bem interessante. Esse foi o Quicksort, não é? E agora nós vamos ver o heap sort. Que o heap sort é o mais complicadinho desses algoritmos, né? Como o nome já diz, para nós entendermos o heap sort, nós precisamos entender o que é uma heap primeiro. O que é uma heap? Uma heap, eu gosto de pensar numa heap como uma árvore. Nós temos o pai e cada pai tem dois filhos. Um filho da direita e um filho da esquerda. E a propriedade que o heap tem é que o pai ele é sempre maior ou igual aos filhos. E então é isso daqui. A é maior ou igual a B e A é maior ou igual a C. Isso não é só uma heap, isso é um caso max heap, né? Que essa é a heap que nós vamos utilizar para o heap sort, que tem essa propriedade, que A é maior ou igual a B e A é maior ou igual a C. Se fosse um min heap, seria o contrário, o elemento que está em cima seria menor que está embaixo, mas no nosso caso nós vamos utilizar um max heap, o elemento que está em cima é sempre maior que os elementos que estão embaixo. Então vou dar um exemplo de uma heap aqui, seria 10, 8, 4, 3, 2.
6, 1, 0. Pronto. Isso seria uma heap. Por que seria uma heap? Porque nós estamos tendo a propriedade do heap. O 10 é maior que o 8 e é maior que o 4. O 8 é maior que o 5 e é maior que o 6. O 5 é maior que o 1 e é maior que o 0. O 4 é maior que o 3 e é maior que o 2. E assim por diante. Então, isso é uma heap, uma max heap, né? E vamos supor que nós temos uma heap. Uma heap, lembrando, ele é uma estrutura de dados que é muito inteligente. Então, se eu bagunçar ela, ela vai saber se reorganizar em uma heap. E ela faz isso utilizando o heapify, né? E que eu vou mostrar como é que funciona essa função depois. E vamos supor que nós damos uma bagunçada aqui no heap. Joguei o 4 aqui para cima. Troquei o 4 de posição com o 10. Quando nós passarmos o heapify no 4, ele vai conseguir consertar isso daqui. Ele vai ver 4 é maior que 8, que é maior que 10? Não. Então ele vai dar um swap entre o 4 e o 10 e vai botar o 4 na posição certa e o 10 na posição certa. Além disso, outra coisa que nós precisamos saber sobre os heaps é que, por mais que eles tenham essa estrutura de árvore, eles não são armazenados como árvore, eles são armazenados como arrays. Então, no caso desse heap, seria 10, 8, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0. E qual seria a propriedade aqui? Na primeira casa nós teríamos a root, né, que é a raiz da heap, e nas duas casas subsequentes nós teríamos os filhos dela. Nas 4 próximas casas nós teríamos os filhos dos filhos, e nas outras casas nós teríamos os filhos dos filhos dos filhos. Então, o 10 ele é pai do 8 e do 4, o 8 é pai do 5 e do 6, o 4 é pai do 3 e do 2, e o 5 é pai do 1 e do 0. E eles têm essa estrutura de array porque existe outra propriedade muito legal, que para você conseguir achar o filho da direita, se nós temos um elemento na posição i, o filho dele da direita vai estar na casa 2 vezes i mais 1, e o filho dele da esquerda vai estar na casa 2 vezes i mais 2. Então, o 10 é o elemento 0, e os filhos dele vai ser 2 vezes 0 mais 1, vai ser o 8, que é o filho da esquerda, e o 4, que vai estar na posição 2 vezes 0 mais 2, que é 2, que está o filho da direita. Então, vamos supor que nós temos um heap, já feito aqui. É muito simples de ordenar ele. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o último elemento e jogar ele para o final do heap. Então, como o 10 é maior que todos os elementos, ele vai ser maior que todos os elementos, então ele tem que estar no final. Então nós removemos o 10, mas ao invés de nós removermos o 10, nós vamos dar um swap com o 10 e com o último elemento, que era o 0. Então, só para nós nos situarmos melhor, 10, 8, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0. Essa era a representação do array do nosso heap, né? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um swap do 10 com o 0. E o 0 vai vir aqui para o maior elemento. Sendo que, como eu disse, o heap ele é uma estrutura de dados que sabe se organizar, ela é bastante inteligente. Então, ele vai olhar aqui e ele vai dizer, meu Deus, o 0 não é maior que o 4, nem maior que o 8. Então, eu tenho que ordenar isso daqui. Então, ele vai fazer a coisa certa aqui, vai dar o swap do 0 com o 8 e por enquanto está certo. Sendo que, meu Deus, o 0 ele veio para cá, mas o 0 não é maior que o 5, nem maior que o 6. Vamos dar um swap dele com o 6.
E pronto, agora nós temos um heap novamente. O 6 é maior que o 5, que é maior que o 0, e nós temos um heap novamente. E o que é que nós fazemos? Nós vamos tirar o 8 novamente e dar um swap dele com 1. Então o 0 estava aqui. Nós vamos consertar o heap, eu não vou ficar botando a representação em array, mas lembrem que isso é um array. Jogamos o 8 na posição certa dele e o 1 vem para cá. Agora nós temos que consertar o heap novamente. 6 vem para cá. 1 vem para cá. Meu Deus, continua errado. 1 não está na posição certa dele. Dá um swap do 1 com 5. Então agora o 6, que é o maior elemento do heap, está na posição certa novamente. Show. Então nós vamos dar um swap dele com o último elemento, que é o 2. O 2 vem para cá. E meu Deus do céu, novamente, não está correto. O heap foi quebrado. Vamos consertar o heap, né? E nós temos um heap novamente. E aí nós vamos tirar o 5 e substituir ele pelo 3. Que novamente, o heap foi quebrado. Converteu para um heap. E vamos fazendo isso até nós ordenarmos o array inteiro. Nós vamos ordenando de trás para frente. Então, como é que o heap sort funciona basicamente? Ele dá um pop no maior elemento. E ele dá um heapify. Um heapify é uma função que ajeita o heap, basicamente. Um heapify. Então eu vou tirar o maior elemento, que não necessariamente é um pop, mas na verdade é um swap dele com o último, não é? Swap do maior com o último. E depois de nós darmos o swap do maior com o último, o maior ele vai vir para a última posição, que é a posição correta dele, e o último ele vai estar no topo do heap. Sendo que agora que nós botamos o último no topo do heap, perdemos a propriedade de heap. Então nós temos que consertar o heap utilizando o heapify. O heapify ele é uma operação que é da ordem de log n. Então nós conseguimos consertar um heap em log n, um tempo de log n. E nós temos que fazer isso para todos os elementos do nosso heap. Então nós temos que executar isso n vezes. Então heap sort ele é um algoritmo da ordem de n log n. Eu vou mostrar o código dele. Lembrei agora que eu esqueci de mostrar o código do quicksort, mas não é tão necessário assim. Então vou mostrar o do heap sort logo. No final eu mostro o do quicksort. Como é que o heap sort funciona? Nós criamos a função heapify, que também é bom explicar como o heapify funciona, que eu deixei um negócio muito mágico. Ele faz de uma forma muito mágica. Como é que o heapify funciona? Nós vamos ter aqui um heap. E o que é que o heapify faz? Nós vamos dar um node para ele e ele faz. Eu vou consertar daqui para baixo. Eu vou consertar os meus filhos. Se eu consertando meus filhos cause algum problema em cima, já não é problema meu. Então o que é que o heapify funciona? Vamos supor que A é maior que B, mais C é maior que A. Então ele vai consertar os filhos dele. Ele vai dar um swap do C com o A. Então ele consertou os filhos dele. Agora isso daqui é um heap. Mas se causar algum problema em cima, já não é problema dele. Então eu vou mostrar com um exemplo, né, como é que o heapify faz. Vamos ter um heap aqui legalzinho, 98 11 8 4. Se nós passarmos o heapify para o 9, o que é que o 9 vai fazer? Ele faz, eu vou corrigir daqui para baixo. Se causar algum problema em cima, já não é problema meu. Ele é um algoritmo meio egoísta. Então nós vamos ordenar aqui. E o que é que ele vai fazer? O 11 é maior, o 11 está errado. 11, 9, 8. Então, como nós podemos ver,
essa parte aqui realmente está correta. Isso aqui realmente é um heap. Porém, a parte de cima foi quebrada. O heap aqui em cima foi quebrado. O 10 ele é menor que o 11, ele está em cima, ele não devia estar nesse canto. Então o heapfy ele consegue consertar do heap de baixo para a parte de baixo inteira. Se fizer alguma coisa em cima, não tem nenhum problema. Então é assim também que nós conseguimos fazer o heap. Nós vamos ter um array. Eu vou mostrar com código que é mais fácil. Eu criei a função heapfy, que vai receber um index e vai corrigir o heap de lá para baixo. E também nós temos a função buildHeap. O que é que o buildHeap vai fazer? Ele vai receber um array e ele vai converter esse array em um heap. Como é que ele vai fazer? Ele vai usar o heapfy. Ele vai ficar chamando o heapfy, começando de baixo para cima, vai ordenar toda a parte de baixo. A parte de baixo vai estar heapfiada, não é? E aí depois ele vai subir um level, vai heapfiar de novo. E como é que o heapsort funciona? Ele cria o heap, como nós mostramos. Ele vai criar o heap, vai receber o array, criar um heap. E depois disso ele vai fazer o swap e o heapfy para todos os elementos. Ele vai puxar basicamente o último elemento, que é o maior elemento, vai botar ele na posição correta e vai consertar o heap. E vai continuar fazendo isso. E eu vou mostrar aqui o heap sort em prática. Não, eu não esqueci do quick, não. Vou mostrar o código dele também. E o heap sort ordenou. Vou mostrar o videozinho do heap sort logo antes de entrar no quick sort. O heap sort ele vai receber um array e ele vai transformar o array num heap, primeiramente. Aqui ele fazendo o heap, chamando heapfy e fazendo as mágicas dele para converter isso num heap. E é muito bom que ele deixa colorido para nós sabermos qual level é qual do heap. Então, deixa eu acabar ele esperar ele montar a heap. E pronto, a heap está montada. Deixa eu pausar na hora que ele monta o heap. Pronto. A heap não está montada aí. Pronto, vamos supor que a heap está montada aqui. O maior elemento está aqui. E os dois filhos dele são menores que ele. E o filho desse daqui são esses dois, que realmente é menor que ele. E o filho desse aqui são esses dois aqui, que realmente são menores que ele. O filho desse aqui são esses dois aqui, que são menores que ele. E o filho desse aqui são esses dois que são menores que ele. Então, nesse momento, ele conseguiu construir o heap. E quando ele constrói o heap, o que é que ele vai fazer? Ele pega o último elemento, que ele fez muito rápido aqui. Mas eu vou pausar na hora certa. Pronto. Ele pega o último elemento e ele dá um swap com o primeiro elemento. E agora nós quebramos a propriedade de heap. Porque esse que está aqui, ele não é maior que os filhos dele. Então temos que chamar um heapfy para consertar esse heap. Mas podemos perceber que o maior elemento está na posição certa, que o maior elemento está na última casa. E ele conserta o heap, joga o último elemento para cima de novo e vai fazendo isso. Eu vou deixar a visualização aí um pouquinho. Então ele pega o último elemento, joga na posição certa, constrói o heap novamente, pega o último elemento, constrói o heap novamente, pega o último elemento, constrói o heap novamente. Ele vai fazendo isso. Ele faz isso na ordem de n log n, como nós mostramos. O heap ele é uma estrutura de dados muito interessante. No C++, ele é chamado de Priority Queue. E eu acho bom estudar sobre eles. Se você quiser se aprofundar mais, é uma estrutura de dados bastante utilizada em alguns problemas de programação. E ele vai fazendo isso, construindo o heap. E ordenou. Show demais. Ok. Vamos mostrar agora o código do Quicksort que eu prometi para vocês.
O quicksort ele faz a particionada, que eu chamei de pivoteada, né? Que ele vai basicamente dar a pivoteada e faz a recursão. Então, como eu mostrei, é exatamente o pseudocódigo que eu botei lá. Não sei se eu tivesse botado a função que pivoteia em outro canto, aí ficaria pivotear e ele ordena o lado direito e o lado esquerdo. Então, basicamente isso. Sendo que eu também disse que existe uma forma mais rápida de ordenar um array, que você não precisa sempre que você for ordenar alguma coisa criar essas funções, que essas funções tomam muitas linhas, perde muito tempo. E ainda existe uma forma mais rápida de ordenar. E que forma é essa? É você usando esse trecho de código aqui. Você vai incluir a biblioteca algorithm e vai dar um stdsort. Vai dar o início do array e o final do array. E ele vai ordenar automaticamente para você em uma linha. Ordenado. E esse algoritmo que o stdsort usa é chamado de introsort, que ele é uma mistura de quicksort com heapsort. Ele começa com quicksort e se ficar muito pesado, ele tem os parâmetros lá dele, ele muda para o heapsort. E ele com certeza vai ser mais rápido do que o quicksort sozinho e mais rápido do que o heapsort sozinho. Então sempre que você precisar ordenar alguma coisa, não perca seu tempo implementando o quicksort, o merge sort. E se você já tiver implementado, não perca tempo copiando, colando. Simplesmente inclua a biblioteca algorithm e chame stdsort, que vai ordenar automaticamente para você em uma linha. E muito mais rápido do que o seu algoritmo, muito provavelmente. Então, esse foi o vídeo, basicamente. Eu vou disponibilizar a tabela também, que nós estávamos trabalhando na aula passada, na descrição. E foi isso, basicamente. Obrigado a quem chegou até aqui e tchau.